textos falando acerca de Jesus, principalmente no início do Novo Testamento. Nós iremos encontrar alguns textos falando acerca do ministério de Jesus. Nós vamos nos deparar com alguns escritores. Quando nós olhamos para os escritores, eu gosto muito de observar o livro de Lucas. Quando eu observo o livro de Lucas, é muito interessante, porque nós começamos a analisar, nós veremos alguns milagres de Jesus, veremos alguns feitos que Jesus fez, alguns sinais, alguns prodígios, algumas maravilhas, e dentre elas está o capítulo de número 7, que nós lemos nessa noite. O capítulo de número 7, quando nós começamos a analisar desde o princípio, nós veremos que se trata não somente de uma história, mas vai se tratar de pelo menos mais 2 ou 3 histórias. Quando nós olhamos a partir do princípio, nós vemos que Jesus está chegando em Cafarnaum. E quando Jesus está chegando em Cafarnaum, ele está dentro da cidade. A Bíblia vai dizer que dentro daquela cidade, naquele lugar, tinha um homem que estava enfermo. É interessante nós analisarmos o texto, porque o mesmo texto diz que o homem estava enfermo, é o mesmo texto que diz que este homem era servo de um centurião. A Bíblia diz que ele era servo de um centurião, estava enfermo, porém ele era muito estimado pelo seu Senhor. Ou seja, ele era muito amado, ele era muito querido. Dentre os servos, a Bíblia vai dizer assim, que quando ele vai adoecer, o centurião, ouvindo que Jesus estava em Cafarnaum, vai falar com os anciões dos judeus e vai indagá-los para que eles conversem com Jesus, para que Jesus venha até o centurião ou até o seu servo e possa o curar. A Bíblia diz que quando os homens vão falar com Jesus, Jesus vai ouvir as palavras dos homens e vai começar de encontro daquele homem. Só que o interessante é que quando ele está chegando na casa do centurião, a Bíblia vai dizer que logo o centurião vai ver ou ouvir que Jesus estava chegando e vai mandar alguns dos seus amigos. E os seus amigos traziam uma mensagem para Jesus dizendo: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Agora libera uma palavra e o meu servo será curado. A Bíblia diz que Jesus vai virar e falar assim: olha, nem em Israel vi tamanha fé. O interessante é que aqueles homens estão saindo de casa, olhando para o servo e vê que ele está doente, vê que ele está acamado, vê que ele está à beira da morte. Mas quando eles estão voltando para casa, eles vão encontrar um homem forte, vão encontrar um homem de pé, porque se Jesus liberava uma palavra, o homem seria curado. Se Jesus liberasse uma palavra, o homem sararia. Se Jesus liberasse uma palavra, ele seria liberto. Se Jesus liberasse uma palavra, ele seria salvo. Meu corpo arrepiou aqui. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui nessa noite. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém. O segredo não estava na ida, o segredo estava na volta. Eles foram e deixaram o homem acamado, eles foram e deixaram o homem doente, mas quando eles voltaram para casa, o homem já estava de pé. Eu não sei qual foi a situação que você deixou na sua casa, eu não sei qual foi o problema que você passou no dia de hoje, eu não sei qual tem sido a dificuldade
que você tem passado, você saiu e alguém até olhou para você e disse assim: olha lá, lá vai o problemático, lá vai a problemática, cheio das causas impossíveis. Mas quando você voltar para a sua casa, a sua vitória já vai estar lá. Quando você voltar para a sua casa, você já vai voltar com a resposta. Se você acredita, levanta a tua mão para cima, para a tua boca e manda glória para Deus. O segredo não estava na ida, mas o segredo estava na volta. Quando eles voltaram, o homem já estava curado. E o texto diz sobre dois tempos aqui do ministério de Jesus. O primeiro tempo foi em Cafarnaum. Ele curou o homem que estava enfermo. E o segundo tempo está no verso de número 11 que nós lemos. E aconteceu que no dia seguinte, Jesus se levantou. Estava com ele os discípulos, a multidão. E Jesus tinha uma ideia no seu coração. Era de ir até a cidade de Naim. Só que na contrapartida, lá dentro da cidade de Naim, estava acontecendo um velório. E observe, segundo a lei de Levi, naquele tempo, quando a pessoa morria, ela teria que ser velada no mesmo dia e assim teria que ir para o sepultamento. Até porque ela não poderia ficar mais que um dia dentro da casa, porque senão ela contaminaria a casa. Então, o problema daquela mulher, ou o problema da mulher, é imediato. E o texto é bem claro em dizer que ela já tinha perdido o seu marido e agora perdeu o seu filho. Ela vai fazer a mesma trajetória, ela vai fazer o mesmo caminho que ela tinha feito para enterrar o seu marido. É muito interessante isso aqui, porque talvez quando ela perdeu o seu marido, ela pensou: poxa, perdi meu marido, mas agora eu tenho meu filho, ele pode trazer o sustento para dentro da minha casa, ele pode trazer o sustento para dentro do meu lar. Alguns estudiosos da época dizem que muito provavelmente aquela mulher, com pouco tempo após perder o filho, iria para a rua mendigar, e agora ela estava perdendo o sustento da sua casa, ela estava perdendo o sustento da sua família. E quando ela está indo levar o seu filho que estava morto para o sepultamento, a Bíblia diz que Jesus está vindo do outro lado, entrando na cidade de Naim. Isso aqui é muito lindo, porque se nós formos olhar historicamente, a mulher não sai da porta para fora da cidade ainda. Até porque, segundo a história, se ela saísse para fora da cidade e o menino viesse a acordar ou a levantar, ele não poderia morar dentro da cidade de Naim. Então Jesus ele chegou antes que tudo tivesse perdido ou acabado. Quando ele está na porta da cidade, consigo, a Bíblia diz assim que vinha uma multidão, vinha uma série de capideiras, pessoas que estavam chorando. As pessoas choravam e eram pagas pelo governo, e quando elas choravam, as pessoas se comoviam. E está vindo uma série de pessoas com essa mulher chorando, e ela carregando o seu filho, ou o seu único filho, para o enterro. Jesus ele vai chegar do outro lado, entrando na cidade. Isso aqui é interessante, porque quando Jesus ele chega entrando na cidade, a Bíblia diz assim que ele vai se compadecer, ou vai agir de
íntima compaixão da mulher. Ele vai olhar para ela e vai dizer assim: mulher, não chores. Só que isso aqui é muito complicado, porque como que eu vou dizer para alguém que acabou de perder um parente, ou acabou de perder alguém próximo, ou acabou de perder um filho, para não chorar? Como que eu vou dizer para alguém: não chores, para de chorar? Só que quem disse para a mulher naquele dia não foi eu, não foi alguém comum, não foi um ser humano comum. Quem disse para a mulher não chorar naquele dia foi o próprio Jesus. Aleluia! Quando Jesus ele age de íntima compaixão da mulher, a Bíblia diz assim que ele vai tocar no esquife e imediatamente o menino vai levantar e vai sentar e vai começar a falar. Isso aqui é muito interessante, porque quando já não tinha mais solução, quando já não tinha mais jeito, quando os governos já estavam com a cova aberta esperando para enterrar o menino, Jesus ele chegou e cancelou o velório, ele cancelou o enterro. Oh, glória! Aqui é uma causa totalmente impossível. Não tinha mais jeito, não tinha mais solução, não tinha mais forma que alguém pudesse fazer. Mas quando a mulher pensou que era o fim, que não tinha mais jeito, que não dava mais, Jesus chegou do outro lado, aleluia, abrindo aquilo que estava fechado, aleluia, aleluia, operando naquilo que não tinha mais jeito, tocando no esquife, fazendo o menino levantar. Oh glória, eu gosto disso aqui, porque Jesus é aquele que gosta de operar nas causas que são impossíveis para os homens. Eu vou repetir isso aqui: Jesus gosta de operar naquilo que é impossível para mim, naquilo que é impossível para você, aquilo que a gente pensa que não tem mais jeito, que não tem mais solução. É aí que Ele abre os céus e entra na nossa causa. Eu estou falando com alguém aqui nesta noite que talvez está com uma causa na justiça, talvez está com um filho nas drogas, que para você é impossível, que a tua casa já está toda desestruturada, mas Jesus chegou nessa noite dizendo assim: não chores, não chores, não chores, porque aquilo que era para a morte, a partir de hoje vai ter vida. Vira para pelo menos duas pessoas nessa noite aí, fala com ele, fala com ela: aquilo que era para a morte para você, a partir de hoje vai ser vida. Oh glória! Desse jeito ele não acreditou. Não. Me ajuda nessa noite, fala com ele, fala com ela: aquilo que era para a morte, a partir de hoje vai ter vida. Eu vim com uma palavra profética para dizer para alguém: se a tua casa estava morrendo, se a tua família estava morrendo, se o teu emprego estava morrendo, se a porta estava se fechando, se a doença chegou para você, se o teu filho está na droga, se o teu marido está na bebedeira, Jesus está dizendo: a partir de hoje, assim te diz o Senhor, vai ter vida, vai ter vida, vai ter vida, vai ter vida. Você acredita? Levanta a mão, abre a tua boca e enche
disse assim: Senhor, o teu amigo, aquele que tu amas, está enfermo. Quando o homem chega até ele e diz assim: Senhor, Lázaro está enfermo, estava dentro da possibilidade. Só que Deus disse que ele vai esperar. Ele vai chegar no quarto dia. Só que Lázaro já está morto. Ele chegou na impossibilidade. Só que quando Jesus ele chega lá em Betânia e Lázaro está morto, outra vez Jesus vai se compadecer. Porém, Jesus ele vai chorar. Só que na mesma hora, a palavra que Jesus lançou foi: tirai a pedra. Glória a Deus. Aleluia. A palavra que Jesus lançou foi: tirai a pedra. Porque depois da pedra estava o problema de Marta e de Maria, a morte de Lázaro. Naquele dia a morte já tinha sido fechada, já tinha ido embora, já estava morto. Só que Jesus, quando chegou, ele mandou tirar a pedra. Salmo de número 126 vai dizer: aquele que leva a preciosa semente em lágrimas, voltará sem dúvida com alegria, carregando os seus filhos. Aleluia. Glória a Deus. Marta e Maria até foi chorando, mas quando elas voltaram com alegria. Aleluia. Ninguém sabe a situação que você se encontra, só você. Talvez você veja até chorando, até preocupado, até pensativo. Mas eu tenho uma certeza nessa noite: você vai voltar para sua casa sem dúvida, com alegria. Glória a Deus. Aleluia. Fique de pé nessa noite, eu quero orar por você. Para Deus ouvir essa palavra no seu coração. Tenho uma certeza. Você pode até vir chorando, mas na volta vai ser com alegria. Amém. Glória a Deus. Feche o seu olho em nome de Jesus. Vamos orar, Pai. Graças a Deus te damos nessa noite. Deus, o Senhor é poderoso. Tu és grande. Deus, que essa palavra possa ser gravada, Pai, nos corações dos meus irmãos. Eles possam, Deus, voltar para casa tendo a certeza que o Senhor é poderoso para fazer além. Tendo a certeza, Pai, que o Senhor é poderoso para trabalhar, Deus, por eles nas causas que são possíveis. Meu Deus, que a tua bondade esteja sobre este lar, sobre esta casa. Meu Deus, ajudando quanto eles precisarem. E esta oração que te faço, te agradeço. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Em nome de Jesus.
Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Que maravilha. O segredo para se concretizar que foi ministrado aqui nesta noite. Vira para o seu irmão e fala assim: o segredo está na aplicação da palavra. Não é verdade? O segredo está na aplicação da palavra. Quantas pessoas ouvem uma mensagem maravilhosa, bonita, mas pelo fato de não conseguir aplicar a palavra, porque dói, irmãos. A palavra de Deus, quando ela é aplicada, ela começa a confrontar aquilo que Deus desagrada. E quando ela é aplicada, começa a bombardear aquilo que traz tristeza, aquilo que traz vergonha, aquilo que entristece o coração de Deus. E muitas vezes dói, mas independentemente, irmãos, se doer ou não, precisa ser aplicada esta palavra de uma forma justa